Olá, nessa aula vamos falar sobre associação de resistores, que consiste em você montar circuitos elétricos com mais de um resistor, né? Então vamos lá, que as figurinhas aqui mostram, por exemplo, né, vários resistores associados, né? A gente vai ver como que eles são associados, quais são as contas que você tem que fazer, tudo vai depender de como eles estão ligados e tal. É um assunto com muito detalhe, tá? Lembrando também que as lâmpadas incandescentes são consideradas, né, aproximadamente resistores, porque o resistor é aquele componente que converte a energia elétrica em calor, que é basicamente o que essas lâmpadazinhas aqui fazem. Então poderia entender, né, que um simples circuitinho elétrico com várias lâmpadazinhas ligadas sim consiste numa associação. Bom, para você ficar bom nisso, eu vou fazer um pré-requisito aqui para gente. Você tem que entender fundamentalmente o conceito de nó. Aí sim, o curso de associação de resistores fica mais interessante de ser feito. Então vamos lá. Toda vez que você receber um circuito elétrico para você analisar, você vai ter que identificar se existe ou se não existe nó. E se existir, você vai ter que marcar esse ponto no seu circuito. Então, o que é um nó? Conceito muito simples. É um ponto de um circuito elétrico onde a corrente elétrica pode se subdividir ou se unificar. Um conto de fios, por exemplo. Olha que interessante. Aqui você percebe que a corrente elétrica que está vindo pela esquerda, I1, chega nesse ponto aqui e se divide em I2 e I3. Ou seja, este ponto aqui é um nó. É um encontro de fios. É um ponto onde a corrente elétrica se subdividiu. Olha no exemplo aqui do lado. Este nó aqui, né, já está até indicado pelo exercício, é um ponto onde as correntes I1 e I2 se encontram. É um ponto de encontro de corrente, um ponto de unificação. As correntes I1 e I2 chegam naquele nó e as correntes I3 e I4 saem desse nó. Beleza? Tranquilo isso? Agora vou te dar algumas regrinhas básicas que você vai ter que seguir, sempre. Seguindo essas regrinhas, tá? Você nunca vai errar exercício de circuito elétrico. Então, prestem atenção agora. Vamos supor que você recebeu esse circuitinho aqui, com dois resistores, né, associados. Nós não estamos debatendo ainda como eles estão associados. Preste atenção, apenas um circuitinho com dois resistores. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar se tem ou não tem nó. Já já você vai entender por quê. Mas você tem que identificar. Existe nó nesse circuito aqui? Existe. Existe, na verdade, dois. Existem dois. Por exemplo, este ponto aqui é um nó. Então, se é um nó, eu vou lá e marco ele. Por que é um nó? Porque se a corrente elétrica vier aqui pelo lado esquerdo, ela vai se subdividir. E marcou o nó, agora você vai dar um nome para esse nó. Você vai usar alguma letrinha para representar qual é o nó que você está falando. Chama de A, B, X, Y. Use alguma letra para representar aquele nó. Tá? Existe outro nó nesse circuito? Existe, tem um nó aqui também, né? Então você vai lá, marca o nó e usa uma letrinha para representar aquele nó. Agora esse nó aqui, pessoal, ele é diferente daquele, né? Este é o nó que nós chamamos de A e esse é o nó que nós chamamos de B. Então essa é a primeira regrinha. Identificou um nó? Marca esse nó e dá uma letrinha para representar ele. Ok? Então cada nó vai ter uma letrinha diferente. Então A é um nó, B é outro nó e assim por diante. X, Y, vai marcando. Agora preste atenção aqui do lado. Olha para o seu circuito aqui da direita, que é ligeiramente parecido com o da esquerda. Esse circuito aqui, pessoal, também tem dois nós. Por exemplo, tem um nó aqui, que eu vou nomear como A, e tem um nó aqui também. Só que agora preste atenção nessa regra. Sempre que um nó estiver ligado em outro nó por meio de um fio ideal, que o fio ideal é esse fio aqui sem resistência, tá vendo? Sempre que um nó estiver conectado no outro por um fio ideal, na realidade eles representam o mesmo ponto. Por isso que você tem que usar a mesma letra. Então, se eu chamei aqui de A, esse aqui também é A. Porque é um fio ideal ligando os dois. Tanto faz o tamanho desse fio. O que importa é que o ponto A está eletricamente idêntico a este outro ponto A. Porque tem um fio ideal ligando eles. Qual que é a relevância disso? Presta atenção. Presta muita atenção. Todo resistor que estiver ligado entre dois nós de mesma letra não funciona. Ele está naquilo que a gente chama de curto-circuito. Ele não está sendo percorrido por corrente. Essa é a relevância de você saber dar nome aos nós. Então, este nó é A e esse é A, porque tem um fio ideal ligando eles. Ou seja, tudo que estiver conectado entre dois nós de mesma letra não funciona. A explicação do porquê ele não funciona é a seguinte. Presta atenção. Imagine que a corrente elétrica esteja vindo aqui pelo lado esquerdo. Quando ela chegar no nó, ela tem duas opções. Ou ela sobe e passa na resistência, ou ela desce e não encontra resistência. E é óbvio, gente, a corrente vem e passa pelo caminho sem resistência elétrica e escapa.
do resistor. Por isso que ele não está funcionando. Agora, eu não vou falar para você ficar procurando pontos de fuga para a corrente, porque vai ter circuito elétrico mais complexo que você não vai conseguir. Então não é para você ficar procurando por onde a corrente elétrica escapa. É para você aplicar o critério técnico. Só vai falar que um resistor não está funcionando quando ele estiver ligado entre dois nós de mesma letra. Ponto. E quando que dois nós vão ter a mesma letra? Quando tiver um fio ideal ligando os dois. O que eu faço com um resistor que não funciona? Elimina ele do circuito. Ele não vai fazer parte dos seus cálculos. Beleza? Então, em cima disso aqui, pessoal, agora a gente pode começar a nossa aula. Entendido esse conceito de nó e como dar nome aos nós, vamos começar a nossa aula. Nós podemos associar os resistores de várias formas. A primeira é o que a gente chama de associação em série. O que é uma associação em série? É um resistor que está na sequência do outro, um de mão dada com o outro. Mas não é para você nunca ir pelo desenho. O desenho ele engana, você vai ver à medida que eu for fazendo exercícios com vocês. O desenho ele engana. Então o critério é esse aqui, para que você fale que 2, 3 ou mais resistores estejam em série, não há nó entre esses resistores. Consequência de não existir nó entre os resistores é que todos vão ser percorridos pela mesma corrente elétrica. Olha para esse circuito aqui, que interessante. Isso aqui eu ilustrei um gerador de 220 volts. 220 aqui é um exemplo, tá? Uma resistência R1, uma resistência 2 e uma 3. Perceba que entre a resistência 1 e a 2 não tem nó. Cuidado, essa quininha aqui não é nó, viu, gente? É só um fio dobrado, tá? Então não é um nó, é um fio que foi dobrado. Se o exercício dá um nome para ele, ele pode até dar um nome para essa quina, mas não é um nó, tá? Então vamos lá. Resistor 1 e 2 não tem nó, então eles estão em série. Entre o 2 e o 3 também não tem nó, então eles estão em série também. Conclusão, os três resistores estão em série. Por quê? Não é pelo desenho, é porque não há nó entre eles. Beleza? Olha só a segunda consequência que eu já havia escrito aqui. Se esse gerador fornecer uma corrente elétrica para esses resistores, lembre-se que a corrente tem que ser desenhada saindo do positivo, hein? Sempre saindo do positivo. Perceba que a corrente I ela vai atravessar o resistor 1, ela vai atravessar o resistor 2 e a mesma corrente que vai atravessar o 3. Ou seja, uma consequência de não existir nó entre eles é que eles vão ser percorridos pela mesma corrente elétrica. Tá? Agora, presta atenção. Eu vou nomear dois pontos aqui. Eu vou chamar essa quina de A e essa quina de B apenas para a gente se organizar na resposta. Mas, vou falar de novo. A e B não são nós. São apenas dois pontos que eu quis me organizar. Por quê? Porque eu vou entender que A é o polo positivo do gerador e B é o polo negativo do gerador. É isso que eu quero. Bom, então vamos lá. Muita atenção agora. O gerador, ele não consegue entender que existe R1, R2 e R3. Ele entende que existe um só. O gerador sempre entende a resistência total do circuito. O gerador ele não tem condição de entender que tem 1, 2, 3, 4, 5 resistências. Ele sempre entende o total. Este total nós chamamos de resistor equivalente. O que é o resistor equivalente? É um resistor teórico que representa a resistência total de um circuito. E se os resistores estiverem em série, nesse caso eles estão entre os pontos A e B. Esse resistor equivalente ele é dado pela soma das resistências. Ok? Então olha lá, o resistor entre A e B é a soma das resistências, 1, 2, 3 e assim por diante. Então se estiver em série, você simplesmente vai somar a resistência. Já era mais ou menos aquilo que a tua intuição está te dizendo, né? 1 está em série com 2, que está em série com 3, então eu vou somar tudo, e é exatamente isso, mas você só pode fazer isso se estiver em série. Então a resistência equivalente seria 20 mais 30 mais 60, que seria 110. Resumindo, pessoal, o gerador ele não consegue entender que tem 3. Ele entende que tem um só de 110. Porém, o 110 não existe. Esse resistor de 110 não existe. Ele é um resistor teórico. Certo? Mas para que ele serve, então? Se ele não existe, ele serve para quê? Para eu calcular a corrente elétrica do circuito. Vamos recordar da lei de Ohm? Primeira lei de Ohm? A corrente é a tensão pela resistência. Se eu pegar a tensão que existe entre os pontos A e B e dividir pela resistência total entre os pontos A e B, eu vou calcular a corrente que o gerador fornece. Olha que legal. Para o gerador, ele está aplicando 220 volts numa resistência de 110. Por isso que ele vai gerar 2 amperes. Percebeu? Então, o gerador vai gerar 2 amperes porque ele está entendendo que existe uma resistência de 110. E não R1, R2, R3. Ele entende o total. Tranquilo? Agora, usou o resistor equivalente para calcular a corrente total. Beleza, entendi, professor. Isso é fácil. Realmente, isso é bem fácil. Agora, não se esqueça que esse de 110 não existe.
O que existe é R1, R2 e R3. O gerador só não consegue saber disso. Mas o que existe é R1, R2 e R3. Então agora você vai analisar individualmente cada resistor. Por exemplo, vamos focar o resistor 1. Eu sei que ele apresenta 20 ohms de resistência e agora eu sei qual é a corrente que vai atravessar ele. Se eu aplicar a primeira lei de Ohm nesse resistor, U igual a R vezes I, eu posso escrever que a tensão no resistor 1 é a resistência 1 vezes a corrente. O que eu vou concluir? Se eu pegar a resistência 1, que é 20, e a corrente que passa por ele, que é 2, eu vou chegar no valor de 40 volts. Né? R vezes I dá 40. O que significa isso? Significa que este resistor está consumindo 40 volts do gerador. O gerador gera 220, só que o 1 está consumindo só 40. Por que o 1 está consumindo só 40? Porque o 2 e o 3 estão consumindo valores também. Olha o 2. Se você aplicar a lei de Ohm para o resistor 2, a resistência 2 vezes a corrente vai te dar a tensão no resistor 2. A resistência 2 é 30, a corrente que passa por ela é 2, 30 vezes 2 é 60. Olha que legal. O resistor 2 está consumindo 60 volts. E o resistor 3? O resistor 3 você vai pegar lá. A resistência 3 vezes a corrente que passa nele vai dar a tensão que ele consome. A resistência é 60, a corrente é 2. Isso vai dar 120. Conclusão, esse resistor está consumindo 120. Quer dizer que cada resistor em série está consumindo uma tensão individual. Mas a soma das três sempre dá a tensão total. Percebeu isso? 40 volts nesse. 60 nesse, 120 nesse, dá 220, que é o total. Okay? Então essas são as características da associação em série. Os resistores estão ligados de tal forma que não existe nó entre eles, todos vão ser percorridos pela mesma corrente, o resistor equivalente é dado pela soma das resistências, o resistor equivalente vai servir para você calcular a corrente do circuito. Porque depois que você descobrir a corrente do circuito, você pode analisar cada resistência individualmente. Beleza? Então essa foi a primeira parte desse vídeo, onde a gente falou apenas a associação em série. Então nas próximas partes nós vamos ver outras maneiras de associar os resistores. Beleza? Então até a próxima parte dessa aula.